Fala galera do canal Só Ações, beleza? E aí galera, no vídeo de hoje vamos aqui estar falando sobre as opções que a gente negociou na semana. Como eu prometi para vocês aí, toda semana eu ia trazer aqui para vocês todas as puts e calls que eu vendi aí no decorrer da semana, se eu fiz alguma finalização e de como tá indo aí o andamento dessas vendas de puts. Eu filtrei aqui, galera, somente as puts que eu negociei essa semana, que está aqui filtrado pela data de compra. Ou seja, do dia 15 até mais ou menos o dia 19, né? Só que aí no caso aqui foram nesses dias que eu negociei. Então eu comprei puts aqui no dia 15, no dia 16, no dia 18 e no dia 17. E eu quero falar aqui com vocês. A put que eu mais comprei nesses dias foi a de Irani com Rani 3. A Irani, galera, se a gente puxar aqui nos últimos 5 dias, ela vem de uma queda muito grande. Então ela saiu aqui dos 9 e pouquinho, bateu aqui os quase R$ 9 aqui, 9,05. Subiu, depois caiu. E aí no último dia que ela teve uma alta de 1, pouco por cento, 2,87%. E eu vendi mais ou menos nesses dias aqui. Então no dia 15 eu vendi 300 puts de Irani, recebi um prêmio de 25 centavos. Vou comprar a Irani no futuro aí a 9,19. A ação, se eu não estiver enganado, estava aí por volta dos 9,19 mesmo, 9,20 por aí. Vendi também aqui 300 puts para comprar Irani a 9,49 também no dia 17 do 5. Recebi um prêmio de 46 centavos por put, né? Só que aqui o strike já é um pouco mais alto, a 9,49. Hoje a ação tá a 9,30. Também comprei aqui, vendi, né, no caso, 200 puts de Irani também, mais um strike bem menor, a 8,99, só que um prêmio aqui de 0,21. Pode perceber, galera, que o prêmio aqui, ó, não tem muita diferença, de 0,21 para 25, poucos centavos de diferença, só que o strike é uma diferença muito grande, é uma diferença aí de 3%. E por que essa diferença toda, galera? Porque foi aqui a questão de time, né? Quando eu vendi essa put aqui, no dia 15, Irani estava mais ou menos aqui nos 9,22, 9,28. No outro dia ela caiu para 9,05, ou seja, igual eu expliquei para vocês, quanto mais a ação cai, mais as puts ficam interessantes, mais o prêmio que você tem que pagar é maior por ela. Então, uma questão de também tem até com as puts tem essa questão de você acertar um preço bom. Mas eu acredito que essas aqui também não foram um mau negócio. Um conselho aqui para quem quer operar com Honey 3 é que não é uma ação muito líquida, não foi muito fácil se vender essas puts. Não é uma ação que tem muita liquidez, igual por exemplo a da Vale. Então você tem que tomar um certo cuidado. Eu aconselho a você vender puts de Irani só se você estiver realmente interessado na ação, igual eu estou. Como vocês podem ver aí, quem viu meus últimos vídeos, viu que a ação que eu mais comprei na minha carteira foi a ação de Irani. Outra put que eu vendi, galera, foi de Bradesco. Vendi aqui no dia 18 do 4. É uma ação que também vem caindo bem nos últimos 5 dias. E no dia 18 do 4, quando eu vendi essas puts, elas estavam mais ou menos nesse valor aqui, ó. A 12 e 14 por aí. Eu me propus aí, caso no dia 21 do 6, ou seja, esse é um strike um pouco mais longo. Se no dia 21 do 6 o Bradesco tiver aí maior de mais de 11,91, eu me comprometi a comprar 300 ações de Bradesco. Desde quando eu comecei a comprar Bradesco, ela só deu uma tocada nesses preços e foi quando saiu a notícia negativa de Americanas e no começo do ano quando ele teve seu balanço divulgado aí, seus números. É um preço que tem um certo suporte quando bate aqui, então ele fica pouco tempo em 11,91 e é uma ação que a esse preço eu já iria comprar. Bradesco a 11,91, abaixo disso, ele fica em relação ao seu valor patrimonial e esse dado para um banco é muito importante, então ele fica com uma proporção muito diferente do seu valor patrimonial. O desconto fica muito grande, independente do
Independente do momento que o banco esteja passando. Sem falar que o Bradesco é um dos maiores bancos do país aí, tem uma das maiores carteiras de crédito. Infelizmente está passando por esse momento ruim. Mas eu acredito que nesses preços é oportunidade sim. Lembrando que esse vídeo não é recomendação, mas por isso que eu vendi essa put. Outra put que eu vendi, galera, foi de Banco do Brasil. Banco do Brasil é um igual eu estava falando de Irani. É uma ação que a 27,46 eu já compro, já ia comprar. Então, quando as, quando as ações estão no meu preço teto, galera, eu não hesito em vender puts, porque eu não tenho problema de eu ser exercido. Eu, sinceramente, eu vendo aqui mais pelos prêmios. Eu não quero ser exercido em nenhuma dessas, porque contabilmente falando, não compensa por conta das taxas e do preço também, eu acredito que não compensa muito. É melhor você comprar no mercado mesmo. Mas observando todas as ações que eu vendo, putz, são ações que eu estou observando, que eu tenho estudado. Então, você vê mais ou menos ali onde fica o suporte de preço, porque todas as ações têm um certo suporte de preço. E aí, quando ela chega nesse suporte, eu fico tranquilo para vender puts. E eu vendi essa put aqui também de Banco do Brasil no dia 18/4. O Banco do Brasil essa put estava quase aí no dinheiro, a 27,87. O Banco do Brasil vem caindo também, é uma das ações que vem caindo aí nos últimos 5 dias. E é isso, estou aqui esperando, acredito que o Banco do Brasil possa cair ainda mais. Não sei se o pessoal não gostou desse desdobramento ou se está esperando aí um resultado fraco do Banco do Brasil. Apesar de algumas corretoras e casas de análise já colocar aí o lucro esperado para o Banco do Brasil na casa dos 10 bilhões de reais, que seria um aumento muito grande, é um lucro muito alto para o Banco do Brasil. Eu acredito que o lucro do Banco do Brasil possa vir na casa dos 8,5 bilhões de reais. Para mim, vindo nesses preços já está ótimo, mas eu acredito que se vier qualquer lucro que venha abaixo desse valor de 10 bilhões, o pessoal possa bater muito nas ações no começo. Então eu não vou vender tantas puts agora para eu ter, né, garantias para poder vender essas puts no futuro. E como eu falei, quanto mais a ação cai, mais interessante fica a put. E agora, galera, uma put longa. Vendi aqui uma put longa de Tasa com a Taurus Armas, uma empresa da minha carteira. Pode ver aqui que ela está bem fora do dinheiro. A ação da Taurus terminou aí no último pregão a 12,31. Pode ver que eu vendi essa put bem fora do dinheiro. Só que o vencimento dela, galera, é só para o dia 20/12, ou seja, para o final do ano. Tá vindo muita coisa aí, a gente tem muita coisa no futuro. Temos aí guerras acontecendo, então tem as eleições dos Estados Unidos. Tudo isso pode influenciar é, positivamente a Taurus. E aí a ação pode, eu acredito numa recuperação na ação e ela possa voltar para esses valores aí de 13,58. Então, por isso que eu me senti seguro em vender essas puts longas. Lembrando que Taurus é o mesmo case da Honey 3. Essas puts eu aconselho vender só se você realmente estiver interessado na ação, porque o risco de você ter que ficar com elas é muito grande por conta da baixa liquidez. Ou seja, se essa ação aqui ficar muito fora do dinheiro, se chegar no final do ano e tiver a 12,31, por exemplo, o prêmio eu acredito que eu terei que pagar para encerrar essa posição é muito alto porque, como eu falei, a liquidez é muito baixa. Então, só vende essas puts se você realmente estiver interessado nas ações. Todo mundo sabe que Taurus também é uma ação que faz parte da minha carteira, então para mim não tem problema. Então, essas aí foram as minhas puts que eu vendi na semana. E agora eu quero mostrar uma outra coisa para vocês. Essas puts aqui, como eu mostrei no último vídeo, foi puts que eu encerrei, galera. Infelizmente, eu tive que encerrar essas puts por conta de eu ter sido chamado na margem. E, como eu falei para vocês, eu já expliquei em outros vídeos. Infelizmente, eu comecei a ser chamado de margem. Comecei a ser chamado aí, acho que mais de R$ 2.000 estavam cobrando, né, de mim, como garantias a mais, né? Porque eu estava muito alavancado. E como eu não tinha esse dinheiro, eu tive que encerrar várias posições, então eu tive que pagar prêmios altos e meu lucro aqui ficou muito baixo. E o que aconteceu, galera? Ontem foi dia 19, sexta-feira.
foi o dia do vencimento das puts e todas essas puts minhas aqui, ó, iam virar pó. Ou seja, o meu lucro, se a gente pegar aqui, se eu colocar mais esse 1,38 aqui, eu comprei 200, né? Então, se eu pegar esse número aqui de prêmio que eu recebi e multiplicar por 100, era para eu ter tido aí R$ 600 de lucro. E aí pagado só os 15% em cima desses R$ 600. Como eu não tinha margem de garantia suficiente, eu tive que encerrar essa exposição antes e pagar aí meu lucro foi bem menor. Como vocês podem ver aqui, terminei com lucro de R$ 239, um lucro bruto de R$ 282, sendo que eu poderia ter terminado aí com um lucro de R$ 600, porque todas essas puts viraram pó. Então, é isso que eu falo, né? Eu é fazendo e aprendendo, né? Eu aprendi o básico, não tinha aprendido muito ainda sobre as garantias, né? Então, eu aprendi que não é todas as ações que estão como garantias. Eu pensava que todas as ações da minha carteira estavam como garantias e não são. A B3 tem alguns critérios, por exemplo, algumas ações com pouca liquidez, elas não aceitam, que são o caso, por exemplo, de Sanepar 3, Taurus, a própria TAE 4, que é uma ação que eu tenho na minha carteira, não serve como garantias. Então, eu perdi esses valores como garantias e aí fui chamado de margem. Então, galera, estamos aqui no site da B3. Vocês podem ver aí que meu patrimônio está em 30.575,99. A B3 ela demora a atualizar, então algumas posições que eu comprei ela não atualizou ainda, mas enfim. Então, podem ver aqui que eu tenho um patrimônio até bom de R$ 30.000. E aí agora, quanto desse patrimônio está sendo usado como garantias? Só a gente clicar aqui em ir para a posição. Então, todas essas ações que estão marcadinhas é porque está como garantias. Essa de Taurus, aqui está usado como garantias, é a call, né? Que eu tenho uma venda de call coberta, então por isso que ela está aí como em disponibilidade. O restante. E pode ver aqui, ó, que Sanepar 3 não tem essa marcação e nem TAE 3. Se a gente clicar aqui em garantias, já mostra. Ou seja, aqui, ó, tem Vale, tem Irani, tem o Caixa de Seguridade, tem o Klabin, tem o BBS3 e BBS3. Então podemos ver que não tem TASA 4, porque a B3 não aceita como garantias. Não tem a TAE 4, porque a B3 não aceita, só aceita apenas a TAE 11. E não tem a Sanepar também, porque a Sanepar não é aceita. Então, três ações da minha carteira não são usadas como garantias. E eu novamente sofri uma chamada de margem. Sofri aqui uma chamada de margem de R$ 625. Só que aí esse valor eu tenho para cobrir, então eu já fiz o Pix para a minha corretora. Aí esse dinheiro, infelizmente, esse dinheiro tem que ficar parado na corretora, mas é melhor do que correndo juros. E aí a gente também, por mais que é ruim esse dinheiro ficar parado, mas eu consigo uma rentabilidade melhor operando opções do que esse dinheiro apenas rendendo aí no CDI, como vocês podem ver. Então, para mim, não é problema esse dinheiro ficar parado. Mas, enfim, mas o bom mesmo é você ter as ações garantias e aí o dinheiro que você deixa aí para uma reserva de oportunidade. Ele fica lá rendendo e aí você ganha de todos os lados, né? O bom realmente é isso. Eu vendi aqui minhas ações de Taesa, né? Como vocês bem sabem, ficou 100 que eu vou vender aí praticamente por esse dia eu devo vender o restante. Para mim, comprar a Taia 11 aí, quando eu ver que a Taia 11 estiver num preço bacana, eu vou fazer retorno essa para carteira e aí vai entrar aqui como garantia, né? E aí provavelmente essas chamadas de margem vão todas desaparecer. Mas fica aqui o alerta, se você receber chamada de margem, não precisa perder o controle da situação. A única coisa que vai acontecer são isso. Se você tiver o dinheiro para cobrir, beleza. É só você fazer que nem eu fiz aqui. Fiz o Pix de R$ 625 para minha conta e tá tudo certo. Ah, não tem o dinheiro, então infelizmente você vai ter que encerrar essas opções ou deixar correndo juros. Só que o juro é muito alto, então não compensa. O meu patrimônio hoje aí de 30 mil de ações que são consideradas como garantias, se eu não estiver enganado, dá 28 mil por aí. Eu consigo negociar até quatro vezes esse valor, então deu aqui um valor total aqui de 80 mil. Então, até 80 mil eu posso vender putz de boa.
Passou desse valor, eu já tenho que ficar com o dinheiro ali preparado no meu caixa para uma possível chamada de margem, para eu cobrir essa chamada de margem. Pode ver aqui, ó, que eu tô aqui, ó, um total vendido de 92 mil. Ou seja, eu preciso de 92 mil para arcar, caso se tudo aqui for para exercício, eu tenho que arcar com 92 mil reais. Ou seja, é um valor bem maior e uma diferença para os 80 mil de 12 mil. E por isso que eu recebi uma chamada de margem. Então é isso. Essas foram aí as puts que eu negociei na semana. Então eu recebi aqui um prêmio aqui total de R$ 637, o prêmio que eu já inclusive já investi. E se tudo der certo, eu vou ter um prêmio líquido aqui de 541,45 e um IR a pagar de R$ 95. Então é isso, galera. Essas são as puts aí vendidas na semana. Se você vendeu alguma, deixa aí no comentário. Se você quer saber mais sobre chamada de margem, todas essas preocupações que devemos ter, é só comentar aí que eu estou aqui disposto a ajudar todos que estão iniciando, assim como eu. Abraço e até o próximo vídeo.